Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nexus Tech. Hoje vamos falar um pouco sobre o computador invisível B21 Raider. Por que ele é chamado de computador invisível? Antes de falar sobre isso, vamos falar um pouco de história. Na década de 40, Northrop pensou num formato de avião completamente diferente do existente na época. Vamos analisar primeiro como é que é um avião convencional. Um avião comum, ele é composto de quê? De asa, fuselagem, leme vertical. Só que Northrop pensou de uma maneira diferente. O que acontece se ele tirasse a fuselagem e o leme vertical e embutisse tudo dentro da asa do avião? Ele pensou numa coisa chamada asa voadora. Outros projetistas militares imaginaram também. Só que Northrop fez um funcional. No caso, um exemplo é a XB-35, uma asa voadora criada por ele na década de 40, devido a motores a pistão. Porém, ela era muito difícil de pilotar, porque a ausência do leme vertical dificultava. E só que anos depois foi imaginado isso, por quê? Porque quando você tira o leme vertical, você torna o avião mais difícil de ser detectado pelos radares. E tira a fuselagem também, diminui capacidade de ser visível pelos radares. E observe bem a posição dos motores. Estão acima da asa. Com isso, seguindo as ideias do Northrop, foi criado primeiro o B-2 Spirit e agora o B-21 Raider. O que acontece? O motor embutido em cima da asa, a cabine do piloto embutida dentro da asa. Com isso, diminuindo sua assinatura aos radares inimigos. E como o motor fica embutido, a gestão de a localização por mísseis de calor dificulta, porque o motor está embutido dentro da asa. Quer dizer, tem um controle de liberação de calor em que os mísseis térmicos não o detectam. Então é isso. O B-21 Raider é um exemplo de asa voadora, assim como o B-2 Spirit. Mas por que o avião caríssimo, o B-2 Spirit, precisava ser substituído? Porque os custos dele, de manutenção dele, além do custo de produção, como custo de manutenção dele, eram absurdamente caros. Exigiam hangares refrigerados, exigiam mil e uma coisas. Porém, tem um detalhe. O B-21 Raider, ele usa componentes anti-radar que são mais resistentes. Não precisa ficar atualizando os componentes e repintando, dando manutenção. Não. Ele pode ser guardado em lugares não refrigerados, não preparados. E agora, ele vem, o B-21, ele é um computador invisível. Por quê? Porque ele tem uma coisa bem interessante. Inteligência artificial. Todo mundo, hoje se fala em inteligência artificial. Muita coisa tem inteligência artificial. Mas na década de 70, a inteligência artificial ainda estava no começo. Como ela estava no começo, ela tinha pouca evolução. Só que um dos aviões que veio com inteligência artificial embutida dentro do avião, um computador de bordo dentro do avião, é o próprio F-14 Tomcat. Avião esse bem conhecido devido ao filme Top Gun, Tom Cruise. Então esse avião vinha com computador de bordo para quê? Para auxiliar a pilotagem. Ele controlava a abertura e fechamento das asas, controlava os sistemas de navegação do avião, auxiliava o piloto nos sistemas de navegação e no sistema de lançamento de mísseis. Combinado com um radar extremamente avançado, ele conseguia atingir vários alvos ao mesmo tempo. Continuando, outro detalhe que ele tinha é o que nós chamamos, que o B-21 Raider tem, nós chamamos de arquitetura aberta. Arquitetura essa que o quê? Permite com que o sistema do avião possa ser atualizado, até mesmo ele voando. E só ele pode ser preparado para aceitar novos tipos de armamento. Tudo
com atualização de software, semelhante como nós atualizamos o nosso smartphone. Esse detalhe. Continuando. Ele é uma nuvem de dados. O que é que significa? Ele navega numa nuvem de dados. O quê? Todas as informações ele pode receber, tanto de outros aviões, como de drones, como também da própria internet. E também facilita para o piloto, por quê? Porque ele pode receber todas essas informações, inclusive as informações de missão, ele pode receber à distância. Atualização de sistemas, informações de missão, tudo ele pode receber voando. E como ele tem inteligência artificial nele, ele permite com que ele controle drones. Ele pode se transformar numa plataforma em que controla drones. Além de ser um bombardeiro, não podemos nos esquecer que ele é um bombardeiro. Ele tem a capacidade de controlar vários drones para auxiliar na missão. Ou mesmo mandar os drones para executar a missão e ele ficar à distância só assistindo, sem ser atacado. Por quê? Quando você derruba o drone, você derruba o drone. Quando você derruba um avião tripulado, você derruba um piloto, você mata o piloto. Essa é a preocupação hoje. E hoje os aviões são controlados por computadores. Até mesmo um avião de passageiro é controlado por computadores, por inteligência artificial. Então, isso tudo nós podemos falar do B-21 Raider, que antes de tudo ele é um bombardeiro. Como ele é um bombardeiro, ele tem compartimento de bombas, 2 compartimentos de bomba, 4 compartimentos de bomba, tudo embutido na fuselagem, dentro da asa, para que dificulte a detecção por radar. Os mísseis e bombas embutidos no próprio corpo do avião impede que o avião seja detectado pelo radar, porque ele é invisível. Então, tudo que está dentro dele se torna invisível também. Por isso que se diz o computador invisível. Por quê? Porque é um computador que está dentro de um avião que não pode ser detectado por radares. E, como falei, ele é um bombardeiro. Aí a pergunta é, qual tipo de bomba ele é capaz de transportar? Qual tipo de bomba ele pode transportar? Primeiro, um míssil de cruzeiro nuclear furtivo, stealth, invisível. Um armamento nuclear gravitacional que ele é simplesmente jogado e cai sobre o alvo. Nuclear, pequenas bombas inteligentes para múltiplos alvos móveis. Alvos que se movimentam, esse míssil pode localizar e atacar os alvos móveis. Seja carros de combate, tanques, caminhões, trens, tudo isso. E tem também mísseis de cruzeiro, com alcance estendido. O JSSM-R, que tem alcance, e tem o JSSM-XR, que é de alcance prolongado. Esse atinge alvos a quase 2 km de distância. Tem também, ele pode transportar os Fuhrbunkers, que são bombas de 13 toneladas, capazes de destruir centros de comando subterrâneos protegidos por camadas e camadas de concreto. Ele é capaz de destruir. Muitas vezes pode-se usar 2. Se a proteção, o concreto for muito grande, muito forte, ele pode ser jogado 1 e pode ser jogado 2. Esse tipo de bomba foi utilizado pelos Estados Unidos contra o Irã, contra um bunker de pesquisa nuclear no Irã. E o que podemos esperar do B-21 Raider? Muitas das informações sobre ele são classificadas. Nós não temos como saber a velocidade de cruzeiro, não temos como saber se ele é realmente visível aos radares, que tipo de armamento ele pode transportar e que tipo de armamento pode equipá-lo. Como foi falado no vídeo anterior, ele pode transportar muitas coisas. Então, de acordo com o que nós podemos ver, é um bombardeiro extremamente avançado, bem superior ao B-2 Spirit, apesar de transportar menos armamento, mas ele é mais furtivo que o B-2 Spirit. E com isso termina o vídeo. Sempre lembrando, curta, comente e compartilhe, para que esse vídeo se torne relevante e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Também
Se inscreva no canal para sempre se atualizar de todos os vídeos do canal. Sempre um vídeo interessante sobre a tecnologia que nós temos hoje. Até o próximo vídeo.